Hoje eu estava fazendo o meu devocional e eu achei tão bacana o conteúdo que a gente estudou hoje que eu gostaria de compartilhar com você. Então eu faço esse devocional chamado Descobertas de Fé, que é escrito pelo Rodrigo Silva, e o contexto de hoje era sobre a Torre de Babel. Se você não conhece a história da Torre de Babel, eu vou te explicar rapidinho, fazer um resumo, mas eu quero que você entenda que o objetivo do que a gente vai falar hoje é como essa questão da Torre de Babel está se repetindo hoje na nossa vida. Como hoje a nossa sociedade ela está se comportando como uma Torre de Babel 2.0. Vamos falar desse jeito. Então, o que fala a história da Torre de Babel? Né? Um resumo bem rápido, você consegue encontrar essa história em Gênesis, capítulo 11. Você vai ver a história da Torre de Babel, mas o que vai falar? Simplificando. Antes de Babel, todo o mundo falava uma única língua, ou seja, todos se entendiam. Ninguém tinha esse problema de não se entender. Todo mundo falava uma língua e todo mundo se entendia entre si. Até certo ponto que chegou esse tempo de Babel, que homens saindo do Oriente encontraram uma planície, encontraram um lugar plano e falaram o seguinte: vamos construir uma cidade com uma torre que toque até os céus. E qual que era o objetivo de construir essa torre que tocasse até os céus? Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então, quando Deus viu isso, o que ele fez? Ele meio que mudou ali as pessoas e elas não conseguiam mais se entender, porque cada pessoa começou a falar uma língua diferente e foi assim que nasceram as línguas na Terra. Então meio que as pessoas estavam construindo essa torre, chegou um momento que ninguém mais se entendia, cada um estava falando uma coisa diferente e esse povo acabou. Exatamente aquilo que eles não queriam que acontecesse, aconteceu, que eles foram espalhados pela Terra. Deus fez isso porque aquela cidade estava sendo criada por causa do orgulho do homem. O homem, esse povo, ele queria ser melhor que os outros, então eles queriam construir essa cidade com essa torre para eles serem famosos, eles serem conhecidos. E a gente já sabe que a Bíblia inteira fala sobre orgulho, que o orgulho é algo que Deus abomina, então Deus não permitiu que aquilo acontecesse. Mas, Ângelo, o que a Torre de Babel daquele tempo tem a ver com a minha vida hoje? O que é a Torre de Babel 2.0? No texto, no devocional de hoje, né, o Rodrigo Silva aqui ele estava relatando que hoje, né, Babel não será mais um problema, disse um programador ao anunciar os avanços da tradução da inteligência artificial. O Google, hoje, é uma tradução instantânea para mais de 150 línguas, faladas por milhões de pessoas ao redor do mundo. Essa tecnologia tem capacidade de traduzir texto, imagem, superar as barreiras de idiomas e tudo mais. O irônico, aqui é a parte interessante, que mesmo com tantas facilidades, nunca houve um período, desde a construção dessa torre que a gente acabou de ver, em que as pessoas se desentendessem tanto na comunicação. Você percebe hoje que o grande mal das pessoas é justamente esse problema de comunicação. Esse problema de comunicação, ele pode estar se mostrando no lar, entre os familiares, entre esposa, entre marido, entre mãe, entre filho. Pode estar se mostrando no meio profissional, entre os amigos, que acontece muito também, principalmente quando a gente está em tempos de política. Parece que as amizades elas começam a se corroer ali por política, parece que a família também se afasta por causa de política, e tudo por causa de uma comunicação. Tudo pela falta de comunicação, a falta de compreensão um do outro, e meio que esse processo que aconteceu em Babel, que cada um foi para um canto, está acontecendo novamente com o que a gente vê hoje. Mas seguindo, tem um livro que é muito legal, que eu sugiro que você procure se você gosta desse tema, que é do autor Alessandro Matos. O autor do livro Informação é Prata, Compreensão é Ouro. Presta atenção nesse título. Informação é prata, compreensão é ouro. Lembrando que informação a gente tem aos rodos por aí, né? A internet está cheia de informação, o Google está cheio de informação, o YouTube está cheio de informação. Agora, compreensão não é algo tão simples assim. Muitas vezes as pessoas pensam que compreenderam algo, mas elas não compreenderam. Então, nesse livro, ele alerta que o maior desafio hoje é tirar as pessoas da sociedade da informação e colocá-las na sociedade da compreensão. O que ele quer dizer com isso? Hoje a gente vive
uma sociedade de consumos rápidos. O que são os consumos rápidos? Pensa comigo, fast food é algo rápido, as redes sociais são algo muito rápido, que vão treinando o seu cérebro a ser cada vez mais rápido. Até quando você vai assistir séries, eles buscam diminuir o máximo tempo de você pensar se você vai assistir o próximo episódio ou não. Percebe Netflix, na Amazon, essas coisas. Você vai ver que quando termina o episódio, ele já vai pro próximo ali, ele conta 5 segundos, já aperta pro próximo. Então você tem literalmente 4, 5 segundos para decidir parar essa contagem. Se você não parar, ele já começa no próximo episódio e ele já pula a introdução, ele já pula tudo, já vai direto. Então tudo isso foi pensado para você não pensar, literalmente, você só ficar consumindo um atrás do outro. Então meio que todo esse processo na sociedade, ele serve para você ir mais rápido, você fazer as coisas rápido, você consumir rápido. Qual que é o problema de consumir rápido alguma coisa? Qual que é o problema quando você, por exemplo, está almoçando e come muito rápido? Você não consegue, primeiro, absorver o alimento como deveria ser quando você come muito rápido, e você muitas vezes pode ficar enjoado, você pode ter mal-estar, seu corpo não vai absorver os nutrientes, como eu já falei, e tudo isso aconteceu por quê? Porque você comeu muito rápido. A informação é a mesma coisa. Quando você recebe muita informação e muito rápido, você tem uma falsa sensação de que você está aprendendo coisas. Você tem uma falsa sensação quando você fica rodando no TikTok, no Instagram, coisa do tipo. Você tem essa falsa sensação de que você está melhorando de alguma forma, que você está aprendendo coisas, mas na verdade você não está. Porque quando você está nesse processo, você está igual esse fast food, está igual você comendo muito rápido. Você não consegue absorver os nutrientes daquilo que você está vendo e você não consegue processar tudo aquilo. E aí você treina o seu cérebro para ser uma pessoa apenas que consome informação, que é justamente o que está falando aqui, que é a sociedade da informação. Hoje a gente praticamente tem duas macro-sociedades, se a gente fosse colocar assim, se a gente for categorizar, a sociedade de pessoas da informação, a sociedade das pessoas da compreensão. Então um lado aqui só consome e fica recebendo aquilo loucamente, como se fosse uma pessoa que tem que comer, 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 comer. E tem esse outro lado das pessoas de compreensão, que buscam compreensão, que elas querem entender aquilo. Então elas demoram mais, elas gostam de ler um livro, elas gostam de repensar. Quando elas veem um vídeo, elas gostam de refletir sobre aquilo, porque elas sabem que é isso que vai fazer algo ser consolidado, algo ser gravado e você realmente poder crescer, você aprender algo novo de forma real. Então, qual que é o grande problema disso tudo? Quando a gente não pega o nosso tempo e não se importa em compreender alguma coisa, a gente corre o risco de propagar coisas que não são verdades. Ângelo, o que você quer dizer com isso? Você já viu quantos problemas hoje nascem dessa falta de comunicação, da falta de compreensão também. Então, quando a gente tem esse problema de compreender as outras pessoas, a gente, primeiro, corre o risco de fazer o que muitas pessoas fazem na internet, de pegar coisas que ouviram, elas não compreenderam realmente o que elas ouviram, mas elas começam a traçar opinião em cima disso. E quando você começa a colocar opinião em cima de algo que você não compreendeu, é muito perigoso, porque você vai falar merda. E é isso que muitas pessoas fazem, falam merda. E aí eu te pergunto, será que é justo aquele canal pequeno, pouco conhecido, aquela pessoa, não vou falar canal, mas a pessoa pouco conhecida ali que trouxe toda uma linha de pensamento, e aí chega uma pessoa grande que tem muita influência, que tem alcance, pega um trecho dessa pessoa e fala ali que, porque essa pessoa fez isso, fez aquilo, falou errado e lá. E meio que essa pessoa promove, e muitas pessoas que estão nessa sociedade da informação também acreditam naquilo e de repente destroem ou cancelam alguém, né? Que é o mais famoso, um cancelar, a pessoa foi cancelada. E quantas vezes a gente já viu injustiças serem feitas dessa forma? Não só contra esses casos, mas também na justiça realmente, por pessoas que não realmente compreenderam, por profissionais que não compreenderam, por juízes, por advogados e por aí vai. A gente tem o caso recente do Léo Lins, que foi processado, queriam tirar 2 milhões de reais dele, ia ficar 8 anos de prisão, 6 ou 8 anos, não lembro,
Ou seja, um personagem, um comediante que estava fazendo o personagem no palco, ele ia pegar mais tempo de prisão por uma piada que ele fez do que uma pessoa que assaltou ali, ou até quem sabe matou, que ia pegar menos tempo que ele. Parece uma piada, mas realmente isso revela um país que tem problema de compreensão. E esse problema de compreensão, ele não vem só de pessoas, vamos dizer assim, mais humildes, como muitos pensam. Não, esse problema de compreensão está lá em cima também, das pessoas que se dizem cultas, das pessoas que têm mestrado, que têm doutorado, que têm caramba quatro, que são estudadas, que estudaram fora do Brasil. Indiferente, esse problema de compreensão ele está desde a base até o topo da cadeia intelectual. E isso é indiferente. Então, aqui, nessa reflexão de hoje, a gente percebeu como muitas vezes a gente pensa que está evoluindo, mas na verdade a gente está voltando para o que a gente já passou no passado, que era justamente essa confusão. E a nossa sociedade hoje está em confusão. Porque o que a gente mais vê? Hoje a gente vê cristãos atacando cristãos, a gente vê, sei lá, exemplo, psicólogos atacando psicólogos, a gente vê advogados atacando outros advogados, a gente vê pessoas que falam, porque é dessa forma atacarem as outras que pensam um pouco diferente, e a gente perdeu essa percepção de sociedade como um todo, e a gente só se enxerga em pequenos grupos atacando outros grupos para falar que meu grupo é melhor que aquele outro grupo. Então isso só revela que a gente vive realmente numa sociedade que não compreende mais. Uma sociedade que tem tanta informação, que recebe tanta informação, que perdeu a capacidade de compreender aquilo que recebeu. Isso me assusta. Isso também assusta o Rodrigo quando escreveu esse texto, que ele fez essa correlação com o tempo da Torre de Babel. Mas é algo que a gente consegue combater. Ângelo, como é que a gente consegue combater isso? Existem passos práticos para a gente combater isso. Primeiro, a gente diminuir esse excesso de informação que a gente recebe. E como é que a gente diminui isso? É literalmente cortar, é cortar pela raiz. Se você percebe que você passa muito tempo em Instagram, em TikTok, em essas plataformas realmente de conteúdos muito rápidos que enchem sua mente de coisas, corta pela raiz. Se você percebe que isso está te influenciando, corta. Corta e exclua o aplicativo. Se você não trabalha com isso, não tem por que você não excluir. Exclui esse aplicativo. Escolha, e aí já vem um segundo ponto, né? Escolha realmente coisas que fortalecem você e que te fazem pensar. Por que isso é tão importante? Porque os conteúdos curtos que a gente vê nessas ferramentas, nessas redes sociais, elas não foram feitas para fazer você pensar. Então eu lembro quando eu estava fazendo um processo de marketing com uma agência, eles falaram assim, os reels ou os vídeos do TikTok que viralizam nunca são conteúdos densos. São conteúdos extremamente bobos, conteúdo simples, é aquele melzinho na chupeta, aquele conteúdo raso que a pessoa ela vai lá e vai querer compartilhar. Então é muito raro você ver um conteúdo mais denso, algo mais que realmente faz pensar mais profundamente ser compartilhado ou ser viralizado. O que a gente vê? A gente vê a dancinha ser viralizada. A gente vê a pessoa ali fazendo uma piada ser viralizada. Nada contra a dança, nada contra a piada. Mas a gente tem que entender como é que o sistema funciona. O sistema funciona assim, ele vai viralizar essas coisas bobas. E qual que é o problema do sistema viralizar essas coisas bobas? Porque a partir do momento que o que viraliza é isso, o que eu mais vou ver nas minhas redes é isso. Então você tem que tomar cuidado com o que você está recebendo, porque senão você acaba ficando nessa sociedade de informação, não porque você realmente quer, mas de uma forma inconsciente, porque você não tem consciência de que você está ali. Porque você fica recebendo esses conteúdos, mas você quer vir para a sociedade da compreensão. Esse lado da sociedade de compreensão, não necessariamente você vai ser um ser superior, mas você só vai começar a pensar e vai refletir sobre aquilo que você consome. Isso vai fazer você ser uma pessoa que consegue ter uma capacidade cognitiva maior. Só isso. Não, você não ficou melhor que ninguém, mas agora você, quando recebe alguma coisa, você reflete sobre aquilo e você tem a capacidade de decidir se aquilo é melhor para você ou não. Então esses são os dois passos práticos. E se eu fosse colocar um terceiro passo prático, eu diria para você se conectar com pessoas que também estão nesse caminho. Então, primeiro, você vai cortar aquilo que você percebe que é muita informação que não te leva para onde é que você quer. Então aquelas eu só recebo videozinho no TikTok, ou é mulher com pouca roupa, ou é dancinha, ou é piada, ou é besteira. Corta o mal pela raiz.
Segundo, começa a filtrar aquilo que você recebe, começa a pensar, começa a racionalizar, começa a realmente buscar conteúdos realmente que estão de acordo com o que você quer, porque aquilo vai te influenciar. E terceiro ponto, encontre pessoas também para você conseguir compartilhar a sua jornada. É muito importante quando você encontra alguém que você consegue compartilhar a sua jornada. Você vai perceber que isso vai transformar tudo em mais leve, você vai ficar mais leve nesse caminho até o que você deseja. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, deixa aqui seu comentário e me diga aqui nos comentários se faz sentido essa correlação da Torre de Babel com a sociedade que a gente está vivendo hoje. Se você já percebeu isso, ou se você acha que pode fazer sentido, ou se você acha que não faz sentido nenhum. Nosso objetivo é fazer uma conversa aqui e a gente fortalecer a nossa ideia de que a gente quer ir para a sociedade da compreensão, em que a gente compartilha nossos pensamentos, a gente pensa, a gente reflete e a gente se torna uma pessoa um pouquinho melhor a cada dia. Vejo você no próximo vídeo e mantendo nossa famosa jornada de apagar as luzes, a gente apaga as luzes, mas a gente se vê no próximo vídeo.